Olá, boa noite a todos. Hoje temos repercussão. Eu tive aqui a grata surpresa de receber um vídeo da Roberta, a carta de número 133 do sábado passado foi do tio da Roberta. Quem acompanhou percebeu que foi uma carta diferente da maioria. O tio da Roberta ainda não está no seu melhor. Quando eu estava psicografando a carta, teve um momento que ele diz assim, em que eu escrevi, ele diz, né, que ele foi uma pessoa, e aí eu escrevi difícil, e aí ele ficou irritado, e ele falou comigo assim, o termo é desprezível, e aí eu escrevi então o termo que ele gostaria, de forma mais precisa, digamos assim. Então o fato é que, às vezes, esse reencontro conosco, enquanto espíritos desencarnados, tomando consciência da oportunidade que foi vivenciada aqui no mundo físico, às vezes a gente toma um choque. E às vezes a gente até se cobra mais do que deveríamos. E eu entendi que o tio da Roberta está nesse momento. Talvez ele esteja se cobrando mais do que ele deveria. Mas a semente foi plantada. E quando a espiritualidade planta uma semente, eles não têm pressa de que essa semente germine. Mas eles têm certeza de que ela germinará. E isso nos alegra e nos conforta. Saber que a semente foi plantada e que, vagarosamente, esse convite ao despertar de novos valores está se intensificando na vida desse espírito que não aceitou o amparo, né, quando foi trazido aqui para a psicografia, preferiu voltar para onde ele estava, de repente ele interrompe e ele diz, não quero mais. A carta termina assim, não quero mais. E não quero, estou indo embora. Foi isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Não quero mais. E ele foi. Mas a sensação, estou falando da palavra sensação porque ele várias vezes diz isso na carta, do apego dele às sensações físicas que ele agora não pode vivenciar na sua intensidade. Ele sentiu uma sensação diferente estando aqui, disso eu não tenho dúvida. E isso vai trazer um convite ao despertar de novos valores. Estejamos em prece. E agradeço mais uma vez a Roberta. Quem quiser ver o vídeo é o número 133. E fiquem aqui com o depoimento da Roberta, que está muito rico. Obrigado, Roberta. Fiquem com a fala da Roberta aqui agora. Que os dias de vocês sejam abençoados, meus irmãos. Olá, pessoal. Eu sou a Roberta. Eu acompanho o Lucas já tem acho que um ano, mais ou menos. Foi através de um amigo, o Serginho, e eu tinha perdido meu pai, perdi meu pai por Covid. E eu entrei em desespero, né? Como sempre, a gente busca mais ainda a espiritualidade quando a gente está numa situação assim, né? E eu acabei indicando o Lucas para minha tia, que também passou a acompanhar as lives aos sábados. E no sábado passado, a carta psicografada de número 133 foi a do meu tio, o Carlos. Quer dizer, eu entrei para receber a carta do meu pai, mas eu acho que tudo tem o seu tempo, talvez meu pai ainda não esteja preparado. Enfim, a gente sabe que isso tudo não depende da nossa vontade, depende muito de como eles estão, enfim, né? Acho que o Lucas pode explicar isso melhor. Eu acho que todos lá do grupo estão na espera, na mesma espera, angustiante, né, por notícias.
mas eu acho que cada um tem o seu tempo, tanto nós quanto eles. A gente aqui esperando e eles ali aprendendo também, assim como a gente. Essa carta que o Lucas fez, curiosamente, no sábado, foi uma das cartas mais rápidas, né, mais curtas que eu vi nesse tempo todo que eu acompanho o Lucas. Mas eu acho que é o que eu sempre digo, até eu conversei com o Lucas depois, a gente sempre espera aquela mensagem, né, boa de que todos eles estão bem, enfim. Mas a gente sabe que infelizmente nem todos que desencarnam numa situação boa, como a gente espera. A gente espera que todos eles sejam amparados. Eu acredito que eles sempre recebem o amparo, mas isso também depende de como eles estão, como eles aceitam essa nova condição. E a carta foi curta, mas foi bem tocante, eu diria, bem até um pouco triste, porque quando a gente tem algum parente que desencarna, ou mesmo a gente, mesmo conhecendo um pouco da espiritualidade, a gente vem com aquela ideia, né, de que, como o Lucas diz, céu e inferno. Muitos desencarnam achando que é céu e inferno. Quer dizer, eu fui bom, eu vou para um lugar bom. Na verdade, a gente não sabe. Como ele mesmo diz, é o encontro dele com ele mesmo, né, do espírito desencarnado. E às vezes o que a gente vê não é tão bom quanto a gente gostaria. Mas o fato é que todo mundo está aqui para aprender. Então a gente teria que aproveitar essa encarnação para fazer todas as coisas que a gente gostaria de fazer, gostaria de ver do outro lado, sabendo que a gente desenvolveu bem, né? Porque a gente já veio para cá com essa missão, aceitando o que eu acredito nisso. Mas nem sempre a gente consegue desenvolver por N fatores, né? Fraqueza, medo, várias situações. Então eu acredito que quando a gente chega ali do outro lado, a gente fala, poxa, mas eu fui bom, né? O que está errado? No caso do Carlos, que é o meu tio, ele era realmente uma pessoa difícil, e ele fala isso na carta. Eu fui uma pessoa, ele usa o termo desprezível. Eu não acho que ele foi desprezível. Talvez ele se enxergue dessa forma. Ele nunca foi uma pessoa má, mas ele foi uma pessoa bem difícil, sim. Então eu acredito que a carta tenha sido forte por conta disso, né? Que ele não está num lugar bom, ele ainda tem aquela necessidade de ter as sensações físicas, que era de beber, de comer, aquelas coisas dele, a vida boêmia que ele cita, inclusive, na carta que ele tinha. Então, eu acredito que para ele esteja sendo difícil, porque ele quer ainda sentir essas sensações, e ele não tem mais um corpo físico. Mas como o Lucas falou, eu acredito que o fato dele ter vindo ali naquele momento é porque ele já tem condição de sentir uma coisa diferente, uma sensação diferente daquela que ele tinha lá, achando que não tem amor, que ele não vai ser amparado. Isso depende do espírito também, de querer receber ajuda, eu creio nisso. Então, com as nossas orações, da minha família, a gente já pediu para as pessoas orarem, né, bastante por ele, e acredito que ele vai receber um amparo. Talvez ele já tenha percebido isso, as novas sensações, como diz o Lucas, de que ele pode ir para um lugar melhor, aceitando essa condição. Então, é isso que eu queria colocar aqui, que realmente foi uma carta não feliz, como a gente gostaria de receber. Acho que todo mundo quer receber uma carta de um ente querido dizendo que eles estão num lugar bom, que estão felizes, mas infelizmente, como eu digo, né, a vida continua. Na verdade, a gente continua do outro lado. Então, que a gente aproveite o melhor que a gente possa fazer aqui, para que a gente não se arrependa lá depois, porque a hora que a gente coloca que eles colocam um espelho para nós ali do que a gente fez, do que a gente foi, eu acredito que o impacto seja grande, e nem todos recebem isso de uma forma boa. Às vezes eles buscam ainda sensações, eles não aceitam ajuda, foi o que aconteceu com ele. Mas eu tenho certeza que ele vai conseguir esse amparo. A minha tia ficou bem impactada, ela não quis gravar o vídeo, até porque ela não gosta muito de falar, enfim, ela não tem, né? Então eu tô fazendo no lugar dela. Mas foi importante para ela ter recebido isso também. E a gente vai continuar aqui, né, fazendo as orações, pedindo para que a espiritualidade ampare ele. E a gente sabe que o momento certo de cada um de vocês, até do meu, de receber do meu pai, ou de vocês todos que buscam, a gente sabe que uma hora vai acontecer. A gente só precisa realmente ter essa paciência
e trabalhar isso, né, de uma forma melhor e continuar orando para que todos eles tenham esse amparo. Então eu agradeço o Lucas, agradeço toda a espiritualidade do Savati, né, o mentor do Lucas. Então, para que a gente consiga seguir na busca, como o Lucas costuma dizer, na busca, fazendo o nosso melhor, que nem sempre é fácil, mas a gente tenta, né, procurar ajuda, procurar entender melhor, estudar, buscar realmente, e uma hora vem, tá bom, gente? É isso. E quem quiser acompanhar, o Lucas vai passar para vocês depois aqui no vídeo dele, né? É a carta de número 133, do Carlos, que foi o meu tio. Tá bom, gente? Obrigada, Lucas, mais uma vez, tá? Pelo ensinamento de todos os sábados e por a gente ter recebido essa carta, que não foi como a gente esperava, como eu disse, mas, como você mesmo falou, tem um propósito. E a gente acredita nesse propósito que foi bom para ele, para esse espírito, para que ele realmente consiga a luz. Obrigada.